Saiu seu Luiz. Boa noite a todos, boa noite a todas. Bastante gente está entrando. Boa noite com muita alegria nessa sexta-feira maravilhosa. Deus abençoe a todos. Para quem está entrando agora, a gente vai falar hoje um pouco sobre o nosso panorama cultural brasileiro em relação ao folclore, né, as manifestações culturais e populares aqui do nosso Brasil maravilhoso. Então todos sejam muito bem-vindos, vai ser uma noite muito rica, muito frutuosa e de muito aprendizado, muito conhecimento mesmo, né? Vamos juntos fazer essa unidade, fazer esse acompanhamento e esse trabalho. Que legal, muita gente bacana, sejam todos muito bem-vindos, tá bom? Em breve eu já me apresento, tem bastante gente acenando aqui. Boa noite, gente. Vai ser uma noite maravilhosa, hein? Vamos falar sobre o folclore brasileiro, através aqui da live da prefeitura. Vai ser um momento muito importante para nós. Boa noite com muita alegria a todos vocês. E hoje a gente vai ter um convidado muito especial. Muito especial. Luciano Neto, a Isa, tem bastante gente aqui. Felipe, a secretária de saúde, Carolina Vitti, também está aqui com a gente. Muito obrigado. Boa noite, gente, boa noite. Vai ser um papo maravilhoso hoje, viu? Muito bacana. Jailma, seja muito bem-vinda. Donizete, Flávia. Bom, vamos começar? Para a gente também não perder muito tempo. Beijo grande, Carol. Bom, para aqueles que não me conhecem, eu sou o Wesley, o atual secretário da Cultura e Turismo aqui do município de Caieiras. E essa semana a gente teve um trabalho muito bacana, muito valoroso, sobre as semanas das manifestações culturais e populares, né? O folclore brasileiro, porque no último domingo, dia 22, a gente comemorou o Dia do Folclore Brasileiro. Então era interessante a Secretaria de Cultura fazer um trabalho primoroso, artístico e cultural, para a gente poder resgatar essas tradições aqui no nosso município de Caieiras, através dos nossos artistas, através das nossas pessoas e do material que a gente veio buscar para trabalhar, e também do meu coordenador, o Adler Mello, que está aqui comigo, inclusive nos bastidores, me auxiliando, me ajudando aqui para mais esse encontro. Hoje a gente encerra essa semana folclórica, essa semana de manifestações culturais, e para a gente poder fazer um trabalho muito bacana, eu vou convidar um mestre da arte, da cultura, e que vai nos falar muito bem também sobre esse projeto, sobre esse trabalho que a gente está vivendo, tá bom? Que é o Valdo Rezende. Eu vou convidá-lo agora e ele vai entrar aqui com a gente, tá? Vai ser muito bacana. Convidando, espero que ele aceite o convite. Boa noite. Olha aí, o professor Henrique, meu compadre, boa noite com alegria. A mídia Caieiras aqui se fala a verdade também está aqui com a gente. Boa noite a todos. Regiane, muito bem-vindos. Boa noite com alegria, professor Valdo Rezende, tudo bem com você? Boa noite, é um prazer estar aqui, uma honra. Muito obrigado pelo convite. Estou muito feliz em estar aqui com vocês. Estou vendo o pessoal aqui. Boa noite, Alessandra. Boa noite, Brengel. Boa noite, Valdênia. Um monte de gente. Professor Brengel, boa noite, professor Brengel. Brengel está aí. Que legal, que bacana. Que bacana que ele vai estar aqui com a gente. Bom, pessoal, conforme eu ia falando, né? O Valdo Rezende, o nosso convidado de hoje, ele foi meu professor na época da faculdade, do curso que eu prestei. E ele falou muito também, né, a gente teve algumas disciplinas sobre arte, sobre cultura. E assim que a gente desenhou o projeto aqui no município de Caieiras, eu lembrei do professor, fiz o convite e graças a Deus ele aceitou, ele está aqui com a gente, né, para a gente poder trabalhar. Então eu já me apresentei, né, sou o Wesley, secretário de Cultura aqui do município de Caieiras, e essa semana foi uma semana muito bacana para a gente, porque a gente trabalhou um pouco das manifestações culturais populares aqui do Brasil, né, o folclore, para a gente poder também não perder essas tradições e fazer um resgate, mesmo que engateando, mas fazendo esse resgate e fazendo esse trabalho. E hoje a gente está encerrando essa semana, né, a sexta-feira, para poder falar de fato nessa palestra, nesse diálogo, nesse bate-papo saudável e muito natural sobre o folclore mesmo, para a gente poder fechar
aquilo que a gente conseguiu desenvolver aí, tanto de formato presencial, formato híbrido, pelas redes sociais da Prefeitura de Caieiras. Tá certo? Então vamos lá então, para a gente não perder muito tempo, né, professor Valdo? Vamos falar então um pouquinho, Valdo, sobre os conceitos, sobre as definições do folclore, né? Para que as pessoas entendam que o folclore ele não é só no Brasil, apesar de ter tantas tradições. A gente vai falar especificamente do Brasil, mas o folclore ele é mundial, né? São as suas tradições, as suas manifestações, aquilo que as pessoas, a cultura da região, a cultura das pessoas, e aí elas são transformadas, mas o folclore vem lá para poder trazer essa cultura popular. Aqui no Brasil, como que a gente vê isso? Como são esses conceitos básicos do folclore aqui? Bom, gente, boa noite, né? Mais uma vez, obrigado pelo convite. Eu quero, assim, pontuar o seguinte, folclore, né? Folclore, a palavra, essa junção surgiu no século XIX, 1846, por um inglês chamado William John Thorne, né? Que criou essa expressão folclore, né? O saber, povo, folk, lore, saber, e a gente tem, então, o saber popular. Essa questão é muito sutil e trouxe um monte de discussões, né? O que é pouco, o que é saber, né? E aí a gente vem, né? Tem aí, no primeiro momento, o folclore vai ser ligado exclusivamente às questões de camponeses, depois é que ela vem a ter o que nós chamamos de folclore urbano, né? Mas, enfim, os estudos sobre folclore brasileiro, né, eles ganharam força principalmente a partir do movimento de 1922, do Mário de Andrade, que vai fazer uma grande viagem pelo Brasil, né, e vai trazer para a gente, então, uma série de coisas. Aliás, eu trouxe até aqui para mostrar para você, um documento que vai deixar aqui, a Rota da Missão, né, do Mário de Andrade, que vai viajar, né? Já temos mais de 83 anos que ele fez uma pesquisa viajando por todo o Brasil. É óbvio que, né? Então, o Mário de Andrade tem esse trabalho. Nós temos aqui, quem mora aqui do Tatuapé, o Silvio Romero, sabe a Praça Silvio Romero? É um grande estudioso do folclore brasileiro também, e Câmara Cascudo, né? São Parou um pouquinho aí para vocês? Nisso. Pois não? Oi. Está me ouvindo tranquilo? Não, parece que já... Ricardo, estou ouvindo bem. Então, a primeira dama está aqui com a gente também no município de Caieiras, a Grazi. Seja bem-vinda, Grazi. Boa noite. Né? Então, assim, ao valorizar o folclore, significa fundamentalmente a gente prestar atenção na nossa identidade, né? Na nossa identidade cultural, quem nós somos, né? Se a gente pegar, né, tudo nós pensamos em algumas identidades nacionais, né? Eu estou chamando aqui no plural mesmo, quer dizer, o mineiro, que sou eu, né? Aquela coisa, você já tem uma ideia do que seja o mineiro, você tem uma ideia do que seja o baiano, tudo isso, né? Ou que seja o pernambucano, ou que seja o paraibano e por aí afora, o gaúcho, né? Cada um deles tem um conjunto de elementos, né, que os caracterizam, né, que vai fazer com que eles tenham que nós tenhamos uma identidade muito própria, carregada de expressões, de hábitos, costumes, né, que vão nós vamos chamar crenças, de né? Crenças, com certeza, que nós vamos chamar de cultura imaterial, né? Essa questão da identidade é extremamente séria, e se você me permite, eu quero começar com um exemplo. Né? Com certeza, professor. Né? Quer dizer, quando nós falamos em cultura material, nós falamos em elementos concretos, por exemplo, construções. Né? Então, vamos pegar um exemplo bem contemporâneo, o shopping. O shopping é uma coisa horrorosa, né? Porque ele é exatamente igual em todo e qualquer lugar. Né? Eu gosto de imaginar o seguinte: a gente dá uma hipnotizada em você, te coloca dentro de um shopping e te pergunta em que cidade você está. Né?
Então vai ser complicado porque eles são todos iguais, eles foram feitos na mesma, né, uma concepção de, enfim, de consumo exagerado, Comércio, né? comércio acima de tudo. Ora, se eu pego, né, então vamos brincar de identidade. Se eu pego o Mercado Municipal de São Paulo, o Mercado Modelo da Bahia, o Mercado Ver o Peso de Belém do Pará. Quando eu falo no ver o peso, vou começar pelo ver o peso, né? Significa Feira que de eu vou Caruaru. ver de Caruaru, né? Mas eu quero pegar o mercado enquanto construção. Então eu tenho lá o mercado e paralelo a ele, ali no entorno, uma feira maravilhosa com tudo que tem de chás possíveis na Amazônia. Chá para aquilo que você quiser. Né? Então é maravilhoso. Eu entro no Ver o Peso, eu entro na Amazônia. Se eu vou para o mercado modelo, lá em Salvador, eu entro no mercado modelo e eu entro na Bahia, com todos aqueles elementos característicos do artesanato baiano, da comida baiana. E a hora que eu vou ali para o mezanino, eu posso tomar uma refeição e ver o mar da Bahia. Uhum. Eu estou aqui no mercado de São Paulo, né? Nós temos uma definição concreta por que São Paulo é metrópole. Porque eu posso entrar no nosso mercado e encontrar fruta que Deus já até esqueceu que criou. É tanto tipo de fruta. Será que, né? A Paola Carosella, essa Masterchef, essa chefe maravilhosa, ela, né, sabor mesmo, a gente encontra dentro do mercado de São Paulo. É uma coisa imensa. E fora que você sobe lá e vai comer aqueles sanduíches maravilhosos que só o mercado nosso tem. Então, eu quero que você perceba o seguinte: ao preservar os nossos mercados, mercado municipal, mercado modelo, a feira de Caruaru, né, o mercado o modelo, enfim, a gente está preservando aspectos muito característicos das nossas cidades e da nossa cultura. Né? Elementos materiais que trazem em si algumas coisas imateriais. Tá bom? Então, Perfeito. assim, quando a gente vai para o folclore, a gente entra no território fundamental, né, do imaterial, com alguns elementos materiais concretos, mas a gente entra aí nas danças, nas festas, né, nos cantos, nos brinquedos, em todos esses elementos que o Brasil é de uma riqueza extraordinária. Exato. E a gente, até para a gente trazer um exemplo até para as pessoas que conhecem bastante, né? Antes de a gente entrar nas manifestações, que são também muitas as festas que a gente coloca também, o CTN, né? Que é o Centro Tradicional dos Nordestinos. Está aqui localizado em São Paulo, mas você vai até lá, você cria um ambiente nordestino. Né? Então você tem lá a feira de artesanato nordestino, você tem músicas típicas nordestinas, os costumes, a culinária é toda nordestina. Então ela cria também esse senso, né, folclórico, cultural, popular dos nordestinos. Então aquele nordestino que ele não pode ir para o Nordeste hoje viajar e ele quer voltar às suas raízes, às suas tradições, ele busca esse resgate visitando um espaço desse. Então isso é muito bacana. Esse resgate, né, é um alimento para o espírito, para as sensações, né? As questões folclóricas, elas estão ligadas profundamente ao emocional. Né? E aí, quer dizer, a ligação que eu tenho com o objeto, com a situação, com o fato folclórico, ele é extremamente pessoal. Então, assim, a relação que eu, enquanto mineiro, tenho com pão de queijo, com doce de leite, ou com a moda de viola, é completamente diferente de qualquer outra pessoa que não seja mineira. Né? E se eu pensar nas 5.000 cachaças mineiras, então, né? Quer dizer, são elementos muito particulares e afetivos. Perfeito. E aí a gente falando um pouquinho das manifestações, para a gente poder entender, né, a dimensão dessa cultura que a gente tem, que é tão rica, tão valorosa, através do folclore, vamos falar um pouquinho sobre as festas. Por exemplo, Bumba Meu Boi é uma festa tradicional que se torna também uma cultura imaterial. Fala um pouquinho para a gente como que é essa festa tão tradicional do Bumba Meu Boi.
Bumba. Então, olha, né, quando a gente fala no Bumba Meu Boi, eu trabalhei com a questão do Bumba Meu Boi lá no Pará. Né? Você sabe que eu trabalho com teatro, eu tive a oportunidade de fazer um trabalho lá no Pará, e a Certo. gente fez aí o Bumba Meu Boi é um ritual, né, onde pretende a história é muito interessante, né? Porque uma fulana, Catirina, ela quer comer língua de boi, né? Aí ela não pode, ela induz alguém lá a matar o boi e aí vão persegui-la, aí vão fazer todo um ritual que entra índio, que entra igreja, que entra toda uma mistura, né, de elementos para ressuscitar o boi. Então é um ritual, isso através de dança e de teatro. Se você olhar o Bumba Meu Boi, está relacionado lá atrás. Porque aí nós temos, né, as diferenças, porque você vai no Maranhão é uma coisa, no Pará já é outra. Né? Aqui em São Paulo a gente já teve algumas manifestações nesse sentido, que são elementos bastante peculiares, mas todos envolvem a dança e todos envolvem o renascimento. Né? E todos envolvem essa coisa muito brasileira de chama-se o pajé, chama-se o bispo, chama-se, né, as personalidades todas para ressuscitar o boi. É uma festa muito, muito bonita. Eu gostaria dentro dessas festas, que a gente prestasse atenção em alguns elementos. Né? Por exemplo, eu vou comparar o Bumba Meu Boi com o Carnaval. Ok? Carnaval, que também todo mundo acha que, né, que o carnaval é uma festa toda distinta, mas ela é da região da folclórica também, né? Ela é totalmente folclórica. Se Olha você só que pensar, interessante. né, é super simples, meu amigo. Tente colocar uma escola de samba na avenida. Né? Então, nós estamos lidando com um saber muito específico, um saber não aprendido em escola nenhuma, que faz com que essas pessoas se organizem e coloquem milhares de pessoas, né, numa avenida, a escola de samba. Ou Sim. por um monte de elementos, aí eu quero que você entenda. Né? Algumas festas, se você pensar na Folia de Reis, por exemplo, era uma festa organizada por um grupo de festeiros que tem uma promessa ao santo de fazer ali a festa anualmente. Ela não vai envolver as grandes produtoras de cerveja. Né? E aí você tem um mecanismo comercial, né, imenso, que vai fazer, por exemplo, com que determinados elementos do Carnaval da Bahia a gente nunca veja, porque os patrocinadores não batem. Né? Quem Sim. está patrocinando a televisão não é o mesmo que patrocina a Daniela Mercury. Então, você não vê como é que chama? O camarote da Daniela Mercury. Ou seja, nós temos festas, e aí eu estou tocando nesse assunto, que as pessoas entendam o seguinte: nós temos festas que envolvem muita questão financeira. É muito fácil você vender coisas no carnaval. Né? Por exemplo, então você vai ter o interesse de gente aí querendo que o povo beba muita cachaça, muita cerveja, muito, né, no carnaval. Uhum. E aí nós não vamos ter essa mesma coisa na Folia de Reis, ou no Bumba Meu Boi, ou mesmo nas nossas, né, nas festas juninas locais. Se a gente vai para o lado, lá para o Nordeste, a gente já tem uma festa junina um pouco grandiosa, onde a gente Fogueira vai de ter São esse João, interesse. tão conhecida, né? Sim. E aí você tem, então, né, essa questão vai favorecer a mudança. Então, certas manifestações folclóricas, elas permanecem meio que iguais, porque aí não tem investimento, não tem interesse financeiro, não tem interesse corporativo em cima delas. Então, elas Sim. ficam ali quietinhas, né? As cavalhadas, lá em Goiás, né? As folias de reis no interior de Minas, as congadas, né? Agora, quando você fala no carnaval que vai envolver, né? Cá para nós, eu prefiro, né, a Toca do Saci. A Toca do Saci é um botequinho que tem aqui na Bela Vista, que É. coloca uma bandinha na rua e a gente sai brincando, feliz.
Entendeu? A gente não precisa daquela violência toda, daquelas milhares de pessoas, né, das ruas. A gente vai e sai e brinca feliz por aí. E o que é legal também, quando a gente fala dessas festas, professor, dessas festas populares, dessas festas que trazem também esse tipo de resgate de sentimento, existem delas também as decorrências, né? Que são outras manifestações. Então, cada tipo de festa, igual você mencionou ali tem o seu tipo de consumo, tem o seu tipo de público, tem as suas músicas. Então, fala um pouquinho disso, essa questão. Vai, por exemplo, a gente tem lá a gente sabe que do carnaval é uma festa mais carnal, é uma festa, né? Em que a gente coloca essa questão de blocos de rua, e geralmente qual é o consumo disso, do bom meu boi, que vocês falam da carne, né? Então é legal a gente saber disso, porque cada tipo de situação, cada tipo de cultura popular que eles trazem, tem as suas decorrências, né? Tem o seu estilo próprio, tem o seu desenho próprio, que isso é muito interessante, né? São as decorrências dessas festas, sejam materiais ou imateriais, sempre existem as decorrências, né? E aí vai se construindo toda essa cultura. Então, é uma coisa muito bonita que você vê o seguinte, né? Nós caminhamos do terreno do material e do imaterial. Né? Quando você fala, por exemplo, em carnaval, né? Eu não preciso de nada para o carnaval, a não ser cantar e dançar. Eu posso pegar marchinhas antigas. Isso. Sim, é o clássico. Aí eu posso pensar nos luxuosos concursos de fantasia, tá? E aí eu posso pensar em inúmeros elementos, né? Que aí vamos pensar em outra festa, por exemplo, a festa junina, supõe inúmeras comidas típicas. Né? Quando você encontra uma pamonha, pamonha fresquinha de Piracicaba. Acho que toda cidade tem esse carro. Toda cidade tem. Quando a gente passa esse aspecto todo aí do material, né? O que é folclore na senhora que vende acarajé na Bahia, na senhora que vende o tacacá lá em Belém do Pará, ou na pessoa que vende o churrasco grego aqui nas ruas de São Paulo, sabe aquele churrasco? Com um copinho, né? de suco. O que eu estou chamando a atenção, sabe aqui em Osasco, por exemplo, a gente tem uma avenida ali famosa pelos cachorros quentes. Né? É o jeito de fazer, que vai, né, este saber popular, que vai trazer um tempero, que vai fazer com que as macarronadas aqui servidas na festa da Quiropita, a gente está começando a festa da Quiropita aqui, né? Legal. Elas são completamente diferentes. Né? Então, este saber fazer, eu posso pegar a receita do acarajé, né? Mas a maneira como a baiana faz, e aí tem todo o... É diferente de uma outra pessoa que está fazendo, né? Existe uma cópia, mas tem o início, né? Isso, e aí envolve até um elemento ritual. Quando você vê aquela baiana linda, com aquela roupa branca maravilhosa, todo aquele jeito... O turbante. Os turbantes, né? Ora, então, assim, a gente tem os elementos materiais de comida, são, né, bem concretos, fantasias, roupas específicas e música. Né? Nós temos música feita para o carnaval, música feita para a festa junina. Aqui na nossa região, isso não é tão forte, mas no Nordeste as pessoas lançam músicas especificamente para as festas juninas. Né? Sim. Tanto na Paraíba, depois em Pernambuco. Né? A gente tem festas juninas em que movimentam milhões de, como é que chama? De dinheiro mesmo para que isso chegue até o povo de uma maneira legal. Legal, professor, legal. Quero cumprimentar algumas pessoas aqui, as minhas irmãs, a Sueli e a Xelene estão aqui também assistindo, a Nicole acabou de entrar, a Carol está super entusiasmada, a Regiane também está aqui com a gente. Muito legal. Boa noite a todos vocês, tá bom? Os que vão entrando, os que vão saindo, permaneçam, que o papo promete, tá muito gostoso, viu? É interessante a gente estar discutindo esses assuntos aqui, essas manifestações, professor, que aí a gente acaba sabendo o quanto a gente vive o folclore brasileiro no nosso dia a dia, nas festas que nós somos convidados, e a gente não se dá conta. Pois é. Tudo é muito cultural, tudo é muito folclórico, tudo é muito
tradicional daquele povo, daquela região, daquela festa. Tudo nos Como ela identifica. Por isso que se chama manifestações, porque ela se manifesta mesmo. Isso é muito interessante. Um dos primeiros exercícios que a gente deve fazer numa aula de folclore, né? Quando eu estudei na universidade, lá no século passado, a gente, essa coisa aí, né? Como é que você percebe o folclore? Conte a história da sua vida, né? Ou seja, eu posso te lembrar alguns fatos, assim, alguns hábitos da minha família, né? Por exemplo, minha avó materna, ela fazia pequenos patuás com sementes de romã para dar para os netos no dia de Reis, para nunca faltar dinheiro na nossa carteira, né? Se você pensar a maneira como a gente foi batizado, né, seja qual a sua religião, elas têm hábitos e costumes. Agora, preste atenção, né? Eu fui batizado na Igreja Católica, não sei, você, pelo que eu entendo, também sim. Mas lá em Minas, por exemplo, a gente é batizado na fogueira de São João. Então, você tem todo um ritual lá e você tem duas madrinhas. Uma madrinha do batismo normal e você tem um padrinho de fogueira. A minha mãe tem uma madrinha e um padrinho de fogueira. Padrinho de fogueira. Ou seja, então as festas, né? Então preste atenção, quer dizer, a comemoração do São João traz um outro elemento, né, muito específico, que é uma relação de parentesco com as pessoas que é absolutamente específico de cada região, e é muito bonito. Se a gente for pensar, né, todos nós já dançamos quadrilha. Você quer saber algum outro que eu vejo assim, qual é a festa? Eu já fui padre, já fui noivo, eu já fui tudo nessa quadrilha. Ou seja, quando a gente pensa em teatro, né, se você pensar a partir do princípio que o casamento caipira é um evento teatral, o casamento caipira é a peça de teatro mais representada no país. Não tem nenhuma outra aqui. Mas você tem duas grandes celebrações teatralizadas, né? O casamento caipira e a paixão de Cristo. Ora, se você olhar nós temos grandes, como temos lá em Pernambuco, em Nova Jerusalém, aquele aqui em Caieiras nós fizemos uma também, né? Ou seja, agora cada igreja tem, cada paróquia tem, quantas são? Agora, se você pensar também em inúmeros colégios, as festas juninas dos bairros, as festas nos colégios vão fazer seu casamento caipira. Meu amigo, não tem peça de teatro, não tem Romeu e Julieta que bata o casamento caipira em termos de quantidade, né? E de conhecimento. Uma vez ou outra, no mínimo, dançou quadrilha. Ou, né, estive lá fazendo um dos personagens belíssimos e super engraçados. Né? Legal. O senhor entrou um pouquinho na questão do folclore religioso, né? Tem aquele, eu estava estudando um pouco também recentemente sobre o sincretismo religioso, que é uma mistura de rituais e crenças que condiz mesmo com a nossa cultura brasileira. Por exemplo, a gente, independente da sua religião, a gente vai lá e fala, eu tenho que te benzer. Tem que te benzer. Tem que fechar o corpo para os males. Então isso também faz muito parte do folclore brasileiro, né? Esse sincretismo religioso. Da gente trazer a nossa religião, trazer aquilo que a gente acredita, que são as nossas crenças, são os nossos valores, e colocar isso, né? Então a gente fala, tem que se benzer, meu filho, que a maré tá feia pro seu lado, né? Pelo amor de Deus, vamos bater na madeira. Então são todos resgates que a gente traz todos os dias na nossa vida. Muito interessante. É super engraçado, uma coisa que eu gostaria de... Eu espero que a gente tenha tempo de comentar sobre isso. Há uma perseguição muito grande sobre determinadas igrejas, sobre determinadas formas de manifestação brasileira. Sim. Eu quero que você preste atenção num detalhe, que as pessoas que estejam aqui. Nós temos propaganda de inúmeras igrejas, né? E nós temos eventos que propagam igrejas. No entanto, todos nós, né, quando a gente vê a quantidade absurda de pessoas pulando onda no final de ano, eu gostaria de saber onde é que elas aprenderam. E
E é isso, né? E é isso que a gente chama desse saber popular, né, do que nós estamos chamando de cultura imaterial que Então você passa. colocou lá no começo, né? O folk, E aí né? você tem aquela pessoa, eu tenho pessoas assim, escoladíssimas, doutorandas, entendeu? Assim, olha, precisa tomar um banho, ir lá na praia, pular umas ondas para ver se dá uma maneirada. Você Quer precisa comer dizer, lentilha para trazer não tem. prosperidade, riqueza. Então você percebe o seguinte, não, eu desconheço, né, igreja, qualquer terreiro de umbanda, qualquer centro de candomblé que fique fazendo propaganda. Eles não Entendi. fazem, né? No entanto, todos nós temos uma certa identificação com alguns entidades afrodescendentes, né, aliás, de religião, das religiões de matriz africana, e nós o sincretismo veio de muito tempo e a gente vai, né? E aí, em determinado momento, eu penso assim, principalmente com o surgimento da figura da mãe menininha do Gantuá, a aproximação dela com o Vinícius de Moraes e Maria Bethânia, e nós vamos ter uma imensa, né, divulgação através da música popular brasileira de alguns elementos da Umbanda, do Candomblé, que, aliás, né, a gente faz uma confusão danada entre uma coisa e outra, mas, né, a gente acha lindo aquele negócio lá do povo jogando flor para Iemanjá, e a gente vai lá para a praia e joga flor no final do ano, e veste amarelo, não sei o que tem a ver o amarelo na passagem do ano, né? Tem gente que usa cueca amarela, né? Lingerie amarela. Pois é, eu só voltando em cueca amarela, eu me lembrei um negócio que eu queria falar com você e não falei. Ah, Shopping é aquele lugar, né? Porque o que me irrita em shopping? É aquele lugar onde camiseta chama t-shirt e cueca t-shirt. chama underwear. Entendeu? Sabe aquela coisa? Meu Deus do céu, o cara compra um negócio escrito underwear e ele sai com um negócio escrito cueca pela rua fora, né? Então, é um absurdo. Muito bom. É uma coisa, então, ou seja, nós sofremos sempre invasão de elementos de outras culturas, de outros interesses financeiros, e é óbvio, né, que a gente vai ter uma luta aí em relação a isso. Agora, t-shirt não, né? Por favor, né? Camiseta tão. E aí, aquela coisa do caipira, t-shirt. T-shirt é puxado, né, professor? Falando sobre as manifestações, a gente também tem as danças, né? Aqui na Semana de Manifestação Cultural Popular, na terça-feira, a gente apresentou algumas danças, né? A gente pegou os alunos, os professores da própria Escola Municipal de Artes e eles fizeram alguns números, né? Então a gente dançou Bumba Meu Boi, a gente dançou o frevo, a gente dançou o carimbó e também a gente dançou o coco. Aí daí eu queria, então, já que a gente já dançou um pouquinho, viu como mais ou menos essa questão da roupa, né, do vestuário, do figurino, digamos assim, e do estilo de dança, fala pra gente um pouquinho do maracatu, que é uma palavra que todo mundo já ouviu, mas não sabe a origem, não sabe o que é, o que não é. Vamos lá. Olha, eu vejo o seguinte, o maracatu é uma das expressões mais singelas da gente, uma dança, né, que está ligada aos festejos de passagem de ano, de mudança de estação, e eles têm umas fantasias absolutamente incríveis, né? Umas roupas maravilhosas. Ele tem uma batida muito forte, né? Que eles falam da pisada, a pisada do maracatu, que se mistura em algumas regiões com festejos juninos também, né? Eu gostaria de lembrar que o maracatu, né, por exemplo, ele envolve é sempre um grupo que sai de algum lugar e entra no outro lugar, sai caminhando. Basicamente, tem uma raiz similar às nossas, como é que fala? As nossas folias de reis. Eles vão Que é uma festa, né? isso. Então, não, a folia de reis enquanto elemento que caminha, né? A folia de reis ela começa no dia como é que chama?
no dia de Natal e vai até o dia 6 de janeiro, por aí. Só um minutinho. Tá bom. E aí, né, a gente tem no maracatu uma expressão de sincretismo também, né, em que Entendi. mistura algumas personagens de matriz africana, outras europeias, e aí a gente tem essa festa maravilhosa. Eu gostaria de chamar a atenção para você um negócio seguinte. Se você pega o frevo, né, o maracatu tem um lance de luta, tem uma dança que remete à luta. O frevo, por exemplo, você precisa de Guarda-chuva? ação física para dançar absurda, né? Você precisa. Agora, gostaria de prestar atenção que essas danças, né? Você pega o maracatu. O maracatu é uma dança, é um cortejo, ok? Caminha. Opa, daqui No voltamos. frevo você vai ter uma exibição, como você tem no samba. Né? Agora eu quero que perceba o seguinte, são coisas absolutamente distintas. Você vê a passista, aquela passista maravilhosa, sambista, né, que vai e faz, ou aquelas senhoras que dançam o miudinho, que elas têm uma leveza absoluta. Né? Eu acho a coisa mais incrível. Também eu queria falar para você do... Como é que chama? Você falou do carimbó. Né? Carimbó, lindo. Eu tive a oportunidade de ver o carimbó lá no Pará. Sabe? Eu quero até... Então, assim, é uma dança tão leve, né? Aquelas mulheres descalças, com aquelas suas saias, né? Absolutamente fantásticas, elas deslizam. Então, assim, essas danças, né, eu gostaria de lembrar, assim, o maracatu tem a origem africana. Tá? Ele vai misturar elementos brasileiros, ele vai elementos... E quando a gente fala elementos brasileiros em relação a coisas bastante antigas, na verdade, a gente está falando também em relação a elementos de Portugal, né, da nossa origem portuguesa. Tá? E Sim, aí pela colonização. é uma dança maravilhosa, tá ok? Brengel está dizendo que a troca de presentes é no Natal na Espanha, a troca de presentes é muito mais forte no Dia dos Reis do que no próprio Natal. Ele falou. Aqui na Argentina, a gente tem isso também. Não sei se você conhece a Mafalda, aquela personagem do Quino, né? Em Sim. que a Mafalda, nas tirinhas da Mafalda, o Dia de Reis é extremamente celebrado, né, com as festas, com os presentes que eles trocam entre si. Legal. Além das danças, outra manifestação popular, cultural, que é os folguedos, né? Que a gente chama. E a gente teve isso na abertura, na segunda-feira, a gente teve as cantigas de roda. Não sei, acho que a minha irmã mencionou aqui em algum dos comentários que o folclore lembra muito também a nossa infância, né? E aí as cantigas de roda é muito aquilo que a gente aprende no prezinho, no primeiro ano da escola, as cantigas que as professoras que não são cantoras, mas passam pra gente. Então, é legal essas cantigas de roda, né? Como é gostoso. E na segunda-feira a gente teve voz e violão de cantigas de roda aqui. Posso fazer um comentário bem em cima do que você está falando? Ou seja, Claro. então, atenção. O folclore, que seria uma manifestação popular aprendida, né, nas relações entre as pessoas de um determinado bairro, de uma determinada cidade, região, elas passam a ser aprendidas na escola. Então, perceba que a gente tem aí o porquê que eu preciso de ensinar cantiga de roda na escola. Sabe por quê? Porque tiraram o espaço das crianças nas ruas. Eu, quando era pequeno, lá em Minas Gerais, a gente brincava de roda na rua. Entendi.
terrenos. Quer dizer, eu estive alguns anos atrás, eu estive no Piauí, filmei, fiquei absolutamente encantado com as crianças naturalmente brincando de roda. Ou seja, você vai para a rua, você vai brincar de pique, você vai brincar de roda, você vai brincar de bets, você sabe lá Deus que nome se tem por aqui, você vai soltar pipa. Só que nós temos as cidades que cresceram de uma tal forma que, né, tiram esse espaço da criança. Tanto é que nós temos um conflito bem grande ainda hoje com a questão da pipa, né? Desculpa, com a questão dos balões, que, né, nós precisamos tomar um cuidado danado, precisamos proibir Nossa, balões. aqui em Caieiras, então, foi catastrófico o último final de semana, professor. Né? A gente, né, agora, de uma certa forma, o balão, ok, vamos combater, mas também a criança não tem espaço para brincar de roda, então sobra a escola. Aí lá vai o professor ensinar a dança de roda. Aquilo que a criança aprenderia, porque eu vi o seguinte, eu não sei a sua infância, você brincava de peão na rua? Bem pouco. Peão, bolinha de gude, bem pouco. Ok? Bem pouco. Aí vem o cara e passa um asfalto em cima da sua rua, como é que você vai brincar de bolinha de gude? E aí, nós temos quintais pequenos, e aí automaticamente essas coisas vão sumindo, vão desaparecendo, vão se transformando outras coisas. Sim, exatamente. Perfeito. Agora, desses foguetes, eu gostaria de falar das cantigas de roda. Eu tenho uma paixão muito grande. Eu acho que nós temos cantigas de cada região do país. Elas cumprem um papel muito bonito de ensinar um monte de coisas para as crianças. Devem ser mantidas nas escolas, sim, com certeza. O Adam até colocou aqui um verso de uma canção que ele cantou. Como pode um peixe vivo viver fora d'água fria? Pois essa é absolutamente ligada a Minas Gerais, né? O peixe vivo. Legal. Ligada ao Juscelino Kubitschek e outras pessoas aí, mas fundamentalmente é uma música que diz muito para mineiro, o peixe vivo. Boa noite, Nathalie Crema. Boa noite com alegria, minha querida. Muito bacana. Vamos lá para as manifestações verbais também, professor, que é muito interessante, né? A gente tem bastante a questão da dança, dos costumes, né? Dos foguetes, da dança da fita também, que entra também em muitas danças, que é muito bonito. Rio Grande do Sul, né? Isso. Aí eu queria falar um pouquinho da literatura do cordel. Isso. Então, veja bem, quando a gente... a literatura do cordel é uma boa maneira de você fazer essa questão, onde é que o imaterial se encontra com o material. Certo. Né? Ou seja, o trabalho do poeta de cordel, ele é veiculado nesses livrinhos maravilhosos, nessas pequenas publicações que a gente encontra por aí no Brasil todo. Eu acho que é uma das expressões mais bonitas, né? Os caras, né, os poetas de cordel, eles são absolutamente ágeis, porque se você está ali no Nordeste, nas regiões em que isso está muito vivo, embora a gente tenha aqui em São Paulo também existem associações de cordel. Acontece uma coisa, hoje, o cara cria um cordel e já sai vendendo amanhã. Né? O cordel tem um elemento que eu gostaria, assim, tem as histórias antigas. Então, como o Lampião fez isso ou aquilo, como o Padre Inciso fez aquilo. Né? Se você pega as tradições nordestinas, né? Aí você tem a história do Brasil, do cordel, a história de não sei o que lá, né? Todos esses detalhes. Só que tem um outro dado fundamental, né? Então, assim, sei lá, se a gente pegar desde essa pandemia horrorosa, ou o medo de vacina absurda que algumas pessoas têm, isso vai estar retratado no cordel. Então, o cordel é o folclore vivo, né? É aquele cara que vai ver uma situação, transforma essa situação
numa história contada em versos e publica. E aí a gente tem essa coisa material, que é o livrinho de cordel. Maravilhoso. Bacana, sensacional. E as parlendas, professor? Parlendas. Então, essas parlendas é aquelas, como é que fala? É, aquelas frases super difíceis de você, né? Ah, tá. Tem com essa história me fugiu agora né? Aquele que você fala que tem a mesma letra, o rato roeu a Sei. roupa do rei Goleiro de de Roma, idioma. ou então alguma outra, as parábolas também envolvem alguns ensinamentos, né? Mas elas envolvem esse tipo de situação. Né, quando eu era pequeno, a gente brincava muito disso, né? De ficar. Eu me lembro agora no rato roeu a roupa do rei de Roma, sabe Roma. aquelas. E a gente tinha algumas outras. Eu acho que eu tenho alguns exemplos aqui para você. Deixa eu pegar aqui nas minhas anotações, né? É, as mais infantis que eu guardei aqui para você, de exemplo, eu vou pegar aqui só um minutinho para você. Tá Né? bom. 1, 2, feijão com arroz. 3, 4, feijão 4, no feijão prato. no prato. 5, 6, navio em inglês. 7, 8, comer biscoito. 9, 10, comer pastéis. Você está olhando aqui. Né? Isso, né, no desenvolvimento mental, no desenvolvimento da fala na criança é extraordinário. Isso, né, vai dar agilidade mental, É, vai. A Nathalie colocou aqui também, a educadora acabou de falar, que são essenciais para a alfabetização. Isso. E é Muito muito, bom. muito legal. Eu gosto muito, eu gosto de parlendas, eu gosto das adivinhas, entendeu? E aí eu tinha um tio já falecido, que ele adorava, a gente passava horas e horas ele na base do que é o que é, né? Aí ia propondo Eu essas sempre fui péssimo nisso, no que é o que é. Sempre, cara. Sempre. ah, também tem o lance da brincadeira, né? Tem bico e não belisca, tem asa e não a voa, né? E a gente ficava brincando com essas coisas todas. Bacana, professor. Algo que é bem fascinante dentro das manifestações culturais populares são as lendas, né? A gente sempre ouviu ali um pouquinho de cada uma, mas a gente nunca consegue se aprofundar. Mas é muito gostoso, né, as lendas, porque você entra numa história, você acaba acreditando, né, que essas lendas são mitos, né? Elas são narrativas, né? É a palavra que vai se levando ao longo do tempo. Vamos falar um pouquinho do Negrinho do Pastoreiro. Então, nós temos lendas, né? E aí é muito. Quando você fala aí no Negrinho do Pastoreio, é uma lenda ligada à formação do nosso país. Né? E aí você tem, quer dizer, então, um menino escravizado que vai ser judiado muito pelo patrão e vai ser amarrado, né, porque querem que ele encontre alguma coisa, não sei o que lá. E aí, quando ele, inclusive, diz a lenda, porque aí começa a misturar, né? Se você perder alguma coisa, peça ao negrinho do pastoreio que ele te ajuda, porque ele apanhou e Mito. queriam que ele trouxesse de volta alguma coisa lá. Essas lendas, né, nós temos pequenas variações de lendas à medida em que o tempo vai correndo, vai passando, e aí a maneira de contar, né, vai sendo ligeiramente alterada, às vezes até muda um pouco de significado. Sim. Do pastoreio tem a ver muito com o nosso período, né? E incomoda bastante essa lenda, porque eu me lembro de pessoas escravizadas e crianças, né? Que foram escravizadas e que eram judiadas, que eram tratadas como peças. Já nasciam Então, escravos, né? e é uma coisa absurda, né? Porque eu me lembro de um livro
em que a personagem de uma dona de fazenda, eu não me lembro o título agora, desculpa, toda hora que ela tinha raiva, ela chamava uma criança escravizada para bater na criança para ela desafogar a raiva dela, né? Olha. Imagina essas crianças, uma das formas, né, que o dono da fazenda tinha de controlar os escravos era ameaçar tirar os filhos deles, né? Então ele pegava, separava casais, né? Então assim o negrinho do pastoreio ele tem uma função de lembrar um período muito triste da nossa Da nossa história, história. né? E que é sempre bom a gente aproveitar para escravizar, para escravizar, para estudar. Para estudar, né? Desculpa. Deus é melhor. Na verdade, assim, a gente tem elementos de cada uma das nossas lendas que vão nos ensinar a cuidar das florestas, a cuidar dos rios, né, a cuidar das matas e por aí vai. As nossas lendas todas, né, elas têm um sentido de educação. Agora, temos algumas lendas também que vão contar fatos da nossa história, né? E eu gosto muito da lenda da Serra da Mantiqueira, é super linda, né? A Serra da Mantiqueira, de uma indiazinha que ficou apaixonada, e aí ela foi enterrada, e ela chora, e desce as águas todas pela serra, né? Que vão formar, né, a Serra da Mantiqueira, que é uma briga do Sol com a Lua. Nossa, essa eu não conhecia, que bonito. É a Serra da Mantiqueira, então, uma indiazinha que ela se apaixona, aí ela vai e aí por uma maldade lá da Lua, se não me engano, enterra ela dentro da terra e ela começa a chorar e aí o sol fica atrás dela, que não sei o que lá, e aí ela chora e desce a água, né, e vai formar todos os rios. O Rio Paraíba é formado a partir das lágrimas dela. É uma história super bonitinha de se ler. Que legal, muito bacana. E aí não tem como a gente falar de lendas e não nos remetermos aos personagens do folclore brasileiro, né? E tem, Isso. e tem umas coisas bacanas, né, professor, que a gente se remete tanto na nossa infância. E a gente, esses dias saiu na Netflix uma série, esqueci o nome da série, que retratou muito a questão dos personagens. Cidade Invisível. Cidade Invisível. Falou muito do folclore brasileiro. E aí a gente fala folclore brasileiro, a gente fala do Saci Pererê, a gente fala do Curupira, enfim. E a gente conhece. Aí você vai estudar um pouquinho, por exemplo, a Yara. A Yara, ela não é uma. A gente vê muito nas histórias, mas ela não é brasileira, né? A origem dela, né? É lá da Europa. A Yara, o lobisomem. Então, o lobisomem tem uma origem literalmente europeia, né? Ele passa por Portugal e chega aqui. As lendas relacionadas a Yara, Mãe d'Água, né? Elas vão ter um encontro com as lendas das sereias. Aí a gente vai lá para a Grécia, lá para aquela história toda. Só que nós temos um dado concreto, aí o Câmara Cascudo nos ensina isso. Os nossos índios, eles vão criando as suas histórias e essas histórias serão, né, elas se misturam na narrativa popular. Então, os Certo. nossos índios já tinham as suas mães d'águas, já tinha as suas histórias particulares, né? O que para nós, o Mário de Andrade vai falar sobre isso de maneira incrível no Macunaíma, né? No livro Macunaíma, onde ele vai colocar algumas personagens, né, indígenas como Mário de Andrade, Luiz Câmara Cascudo. Eles falam muito do folclore, né? isso. E o Mário de Andrade, no livro Macunaíma, ele vai colocar como personagem, então, Si, a mãe do mato, né? A Yara, que é ela que vai matar o Macunaíma no final, aquilo que conta a história. Puxado, hein? Aquele que vai, assim, né, o Macunaíma perde a perna, então, enfim, ele é atraído pela mãe d'água.
Então, assim, é uma história belíssima. Agora, a motivação, as sereias gregas com as nossas Yaras, com as nossas mães d'águas, que elas, assim, cuidam da limpeza dos nossos rios, né? Uhum. Cuidam elas preservam as nossas águas. E aí mistura, e aí você tem o elemento africano, né? E aí entra Iemanjá, que é belíssimo, belíssimo. Aí você tem o sincretismo, né? Sim, as crenças, os rituais. O que vai misturar essas entidades afro com entidades católicas. Aí tem Santa Bárbara, né? Yansan, e essa coisa belíssima. E a Iemanjá, que é uma das mais cultuadas em todo o território brasileiro. Mas tem uma raiz similar, né? De entidades que cuidam das águas. Ô, Né? professor, você sabe por que o Curupira tem os pés para trás? É para enganar o caçador, entendeu? O caçador pensa que ele está indo, mas ele está voltando, ou vice-versa, entendeu? Legal, que Então, bacana. o curupira, ele sai, né? Então, você acha que ele está indo para outro lugar e quando vê... Quando você acha que ele está indo, ele está voltando. Que É legal, muito... muito bacana. Perfeito. Né? Nossa, é interessante, professor, que dentro dessas manifestações, a gente vive ela tanto no nosso dia a dia, na nossa vida, e a gente não se dá conta da origem, né? Então a gente vai ouvindo, vai escutando, como ela faz parte do nosso dia a dia, né? Eu vejo o seguinte, Wesley, que nós temos um folclore extremamente rico. É uma coisa Sim. assim, para você estudar. Né? Eu tenho uma amiga, Januária Cristina Alves, ela até participou conosco aí do Treino das Lives. Ela escreveu, né, ela atualizou um dicionário de personagens do folclore brasileiro. O livro dela, inclusive, foi usado como base para estudo para essa série que você está falando. E eu quero. Uhum. Então, vamos lá. O Luiz da Câmara Cascudo escreveu a história do folclore brasileiro e contou todos esses mitos. O Esses Ariano mitos, Suassuna também é um escritor que coloca muita obra do folclore brasileiro nas suas obras, né? com O Ariano certeza, Suassuna. e vai colocar os elementos populares todos, né, nordestinos. E aí, Sim. quando a gente tem, eu gostaria que você, quem teve a oportunidade de ver essa minissérie da Netflix, que é ótima, né? Mas eu quero que percebam a possibilidade que você tem de manipular, né, ou de contar uma outra história usando esses personagens. Então, quer Uhum. dizer, a Cuca, né, vamos dizer assim, né, aquela bruxa em forma de jacaré, Jacaré bruxa. ela vira uma dona de pensão da Lapa, né? O Curupira está lá catando lixo, catando material O reciclado, ou seja, Boto é um rapaz lá, né? faz, né? Ok, então você Você agora cria uma narrativa, você cria um enredo, né? o que é maravilhoso, né? Então nós temos uma mudança de personagens, mas eles continuam servindo a um propósito. No caso, cuidar da floresta. E aí que aparece uma floresta lá no meio do Rio de Janeiro, perto da Lapa, vai fazer o quê? Perfeito, professor. Então, é interessante essas manifestações na nossa vida, no nosso dia a dia, e aí a gente pode até encerrar, né? Falando, declarando, igual o senhor colocou também, que o folclore ele é libertador, né? Porque ele diz quem somos, né? Ele reflete os nossos costumes, as nossas crenças, a nossa maneira de se comportar, de lidar com o próximo, de lidar com a nossa história, de lidar com o nosso contexto, seja ele regional, físico. Então, ele é libertador, porque ele diz quem somos, né? Muito bacana. Eu acho que, assim, e aí é um cuidado muito grande, né? Eu vou usar um outro exemplo aqui, tá bom? Claro. Para deixar claro, as transformações são inevitáveis, né? Não tem, né? Agora, se pega a festa junina, vamos pegar a festa junina, ok? Uhum. A junina é uma festa do caipira brasileiro. Ela não é uma festa do cowboy americano. Né? Aí, quando eu vejo as nossas festas juninas, aí começa aquele pessoal a dançar aquelas coisas, e aí, né? E aí fica a coisa mais fake, a coisa mais. Enfim.
né? Complicado. Destoa. A gente não vai conseguir impedir que isso ocorra, Uhum. né? Agora, eu quero que as pessoas percebam até que ponto essa dominação nos é salutar, né? Porque aí, assim, vai te obrigar a comprar uma bota que você não precisa, comprar uma calça que não tem nada a ver, sei lá eu, ou, fundamentalmente, vai fazer você chamar cueca de underwear, sabe? Camiseta de t-shirt, entendeu? Sabe essas gangas? Quando, na verdade, né? E aí a gente precisa ver o que isso implica economicamente, politicamente, né? Em termos, nós sabemos, infelizmente, que existem aí grupos religiosos que vão, né, bater de frente, estão batendo de frente com algumas manifestações de outras religiões, com manifestações folclóricas. Nós temos grupos religiosos, né? Você falou da escola. Nós temos escola aqui em São Paulo que proíbe professor de falar em Saci Pererê. As escolas trazem para cá gente o Dia das Bruxas, o Halloween, né? Sabe aquela coisa que é algo muito distante da nossa realidade, mas, né? Eu acho que para nós assim não é, vai ser muito difícil a gente combater esse tipo de coisa, né? E nem sei se é necessário combater. Agora, Sim. perceber que nós somos brasileiros porque a gente é parente do Saci, porque a gente é neto da Caipora, porque a gente é protegido por Iemanjá, porque a gente dança caipira, a gente bebe cachaça, a gente come acarajé. Isso faz da gente brasileiro. A gente Isso é... ama o mês julino, a gente ama o mês julino, a gente espera essa data chegar, né? Como todo mundo é isso. fala. É exatamente O isso, professor. carnaval, eu adoro o carnaval, Ah, né? qual é em alguns carnavais paulistas você faz parte da comissão, né? Alguma coisa assim, professor? Você dava Eu banca participei. avaliativa, alguma coisa assim? Eu participei do, como é que chama? Fui juiz do Carnaval de São Paulo mais de 8 anos seguidos, Olha né? que legal. 2 vezes pela Liga das Escolas de Samba e as outras através de um concurso do Diário de São Paulo, que a gente ia lá escolher a melhor escola de samba, e eu julguei a alegoria, né? Perfeito. Legal. Então, vamos encerrando aqui, professor. Muito obrigado pela sua participação. Muito obrigado pelo seu conhecimento, né? Por esse desprendimento de você trazer aí todo esse conhecimento, toda essa questão do folclore brasileiro, o trabalho dessas manifestações que perpetuam o nosso ser mesmo, né? Vocês também que nos assistiram, que nos acompanharam, muito obrigado pela participação, muito obrigado por ter interagido aqui com a gente nos seus comentários. E é exatamente isso, né? O folclore é libertador, o folclore diz muito aquilo que a gente é, né? Então, de verdade, a gente é o que a gente consegue ser, não aquilo que a gente quer ser. Então, se a gente tem isso como uma matriz na nossa vida, se a gente consegue fazer esse resgate tradicional, se a gente valoriza a nossa cultura popular brasileira, a gente consegue ser aquilo que nós somos e não aquilo que nós gostaríamos de ser. Então, muito obrigado de verdade. Parabéns para o senhor, parabéns para todos vocês. Foi muito bacana esse encontro. Eu gostaria de agradecer mais uma vez seu convite, foi uma honra para mim. Eu espero, né, que esse evento, essa semana de Caieiras, continue, né, Com que certeza. torne uma referência do folclore da região, né, um lugar onde a gente vá para conhecer coisas do folclore, como a gente teve nessa semana. Eu acho que não posso deixar de ficar feliz por esse evento. E eu espero que tenha correspondido às suas expectativas. Muito, E muito. muito obrigado a todos. E a gente está, é só chamar que a gente comparece, tá bom? Muito Perfeito, obrigado. muito obrigado. Obrigado de verdade. Obrigado, a primeira-dama, presidente do Fundo Social, a Glaze, Fernando Brengo, meu professor também, que nos acompanhou, a Nicole, minha amiga, as minhas irmãs, a Lili Pedroso, a Regiane, o Adler Melo, que está aqui comigo, que também foi o coordenador cultural desse projeto, que tanto fez por essa semana. Parabéns de verdade.
E vamos com isso, vamos com tudo, finalizamos essa semana. E o ano que vem, em agosto também, porque a gente comemora o dia do folclore brasileiro no dia 22, que a gente consiga trazer isso de uma maneira um pouco maior, né? Mais expansiva, com mais conhecimento e com certeza, se Deus permitir, com a tua ajuda. Tá certo? Muito obrigado, gente, de verdade. Um beijo, um abraço, fiquem todos com Deus. Boa noite, Valdo. Um abração, Fernando. Boa noite. Beijo, gente. Tchau, tchau. Só quero desligar aqui. Pronto.